Você que é investidor, na hora de aplicar seu dinheiro, pensa em duas coisas: risco e retorno. E qual é o investimento de mais baixo risco do país? Hoje você vai aprender tudo sobre Tesouro Direto. Samidana, Tesouro Direto é um dos assuntos mais demandados, mais perguntados e a respeito do qual nós somos mais requisitados aqui também a dar explicações, não é? Também, por vários motivos. Eu tenho um livro que se chama Em Busca do Tesouro Direto, que mostra as contas do Tesouro Direto. Mas hoje, se você não quiser ler o livro, teremos nosso episódio especial de tudo sobre o Tesouro Direto. Um resumão do livro de Samidana agora. Um resumão, os alunos pagariam uma fortuna por esse resumo. Você usa esse tempo da leitura para fazer outra coisa. Vai ver um seriado, pronto. Um livro a gente economizou. Exatamente. Mas ler é importante, tá? Então não estou fazendo apologia à não leitura, não. Principalmente sobre o livro de Samidana. Olha só, a gente vai ter aqui um menuzinho para que você possa acompanhar o tópico a respeito do qual a gente está falando. Vamos falar sobre o que é o Tesouro Direto, quais são os tipos de remuneração dos títulos, os riscos, prazos, o investimento inicial, a liquidez, tributação. Bom, vamos lá, a gente está falando sobre Tesouro Direto. E a primeira pergunta, claro, Samidana, o que é o Tesouro? Quando você aplica lá, você se torna um credor do governo, do Tesouro Nacional? Explica direito essa história. Sim, governo federal, Tesouro Nacional, você está emprestando dinheiro por meio de títulos públicos. Apesar do nome Tesouro Direto, para investir no Tesouro você precisa de um intermediário, que nada mais é que a corretora que faz esse meio campo. Então você abre a conta na corretora, transfere do seu banco ou põe dinheiro diretamente na corretora, uma vez lá, vai para o Tesouro, a hora de resgatar, movimento inverso, cai na conta corretora e aí você pode sacar ou transferir para algum banco. É o tipo de investimento de mais baixo risco do país. Sim. Por quê? Qual que é o risco? O risco é o governo dar calote. Mas por que um governo tende a não dar calote? A gente está falando de Tesouro Nacional, está falando de dívida interna. Em primeiro lugar, não tem dinheiro para pagar, ele rola a dívida. Ou seja, ele emite uma nova dívida de prazo maior, uma nova dívida para pagar a antiga. Então você vai lá, não tem dinheiro, emite uma dívida e quita a anterior. Segunda hipótese, mais drástica, é ele imprimir moeda. Vai lá na casa da moeda e imprime. Fazendo isso, não gera inflação? Gera. Gera muita inflação. Gera inflação para quem comprou o título e para quem não comprou. Se você não comprou, eu não comprei, vai desvalorizar a moeda caso tenha essa impressão de cédulas para pagar uma dívida. Então, se você respira no Brasil, se você vive em reais, você respira o risco país. E o risco país é traduzido também no risco do Tesouro. E a gente quando fala que o risco é o menor porque é mais fácil uma empresa quebrar do que um país. Uma empresa quebrar, um banco quebrar, e porque uma empresa não pode emitir dívida, porque uma empresa às vezes não consegue rolar dívida com tanta facilidade, mesma coisa para um banco. Agora, o Tesouro, ele é considerado um risco menor, porque mesmo que você tenha emprestado dinheiro para uma empresa, a empresa esteja saudável, se o Tesouro fizer essa impressão de dívida, vai afetar, inclusive, o crédito da empresa. Então, a gente fala que tudo sai desse patamar, por isso é o menor risco dentro do país. Agora, a gente sempre fala aqui que é importante o investidor olhar risco e retorno. E, normalmente, são correlacionados, né? Quanto maior o risco, maior o retorno que você espera para o seu investimento. A gente falou aqui que o investimento em Tesouro Direto é o de menor risco do país. Mas isso não quer dizer que é o de menor retorno no país, né? Aí vem algumas anomalias. O Tesouro Direto, por exemplo, ganha da poupança para qualquer prazo. Mas isso é por uma questão cultural. As pessoas não entendem direito. O Tesouro acabam indo para investimentos piores, como a poupança, que tem mais risco. A poupança você empresta para uma instituição financeira. Ainda que tenha o fundo garantidor de crédito, tem mais risco que o Tesouro e paga menos. Pelo amor de Deus, se tem dinheiro na poupança, arranca de lá. Não sei nada de investimento, não sei onde alocar, nunca estudei. Tá bom, mas tem dinheiro na poupança. Arranca de lá e, no pior, põe no Tesouro Direto. Exatamente. É uma transação, tira de um, coloca no outro e já está rendendo mais. Já está rendendo mais. Já é uma decisão financeiramente inteligente. É mais inteligente que deixar na poupança. Talvez você consiga melhorar com o tempo os instrumentos financeiros. Mas poupança não dá mais, por isso
existe esse canal. Aliás, para você que está nos vendo, às vezes só nos ouvindo, muita gente deixa só o play, não esqueça de se inscrever no canal, pôr o sininho aí, porque é isso que nos motiva para fazer mais vídeos com mais ânimos. Também pode comentar, me xingar o Doni, com muito respeito, senão a gente bloqueia. É isso aí, não tem problema em dar bloco não, né? Não, eu não tenho. Bom, a gente falou em risco país e etc, mas tem outro risco quando você investe em tesouro direto. Tem um risco de mercado? Então, aí a gente precisa entender as modalidades do tesouro. Você tem os tipos Tesouro Selic, remunera taxa Selic. Você tem o pós-fixado, a inflação, que é um híbrido, ele paga IPCA mais um percentual de juros, 2%, 2 alguma coisa, dependendo do prazo. Você tem o pré-fixado. Principalmente no pré-fixado e no híbrido, que é com o IPCA, quando você resgata, você pode perder dinheiro, ou seja, os preços oscilam dia a dia. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Então vamos supor que você tem uma empresa e você quer vender um título da sua empresa. Você não é o governo, mas é equivalente, você é uma empresa. Então eu falo, olha, Doni, eu tenho uma empresa, tô aqui, cheque bom para daqui 2 anos no valor de R$1.000. Então você tem uma promessa de pagamento meu daqui a 2 anos que vale R$1.000. Quanto você pagaria por isso? Que conta você vai fazer? Qual que é o risco do SAMI pagar? Qual que é o risco do SAMI dar calote? Então, eu acho que o risco dele é baixo, ele é muito próximo do governo, eu vou cobrar 5%. Então, eu vou pagar, por exemplo, vamos fazer uma conta mais fácil. Vou pagar R$950, não vai dar 5%, mas para que daqui 2 anos dê R$1.000. Então, vai dar um pouco, bem menos que 5%. Então, você pagou 950, em contrapartida, você vai ganhar 1.000 caso não dê calote. Aí você saiu lá, pagou 950, ficou com o título. Então, você tem um título do SAMI. Uhum. Amanhã você pode querer vender esse título. Você pode vender para qualquer espectador nosso, para qualquer fã nosso, ou pode vender a mercado. Aí você fala, quanto vocês pagam pelo título do SAMI que vence daqui a 2 anos? Ou, para ser mais preciso, 2 anos menos 1 dia. O que as pessoas vão fazer? Vão olhar meu risco. Mas pode ser que de um dia para o outro começou a sair notícia. O SAMI está devendo na praça. A empresa do SAMI tomou um processo. A máquina quebrou. E aí a pessoa fala, olha, não importa que você pagou 950, o risco aumentou e eu só te dou 900. Então, se você vender, você vai ganhar 900. E por que diminuiu o valor do título? Porque existe uma chance maior de dar calote. Se for uma chance muito grande, a pessoa te fala, olha, te dou só R$100 para ganhar 1.000 daqui a 2 anos, porque a chance de eu receber isso é muito pequena. Então, o preço de mercado não deixa de ser um termômetro para o risco. Então, se o preço de mercado está muito baixo, é porque o retorno embutido está alto e o risco está alto. Então, você pode, no dia do vencimento, receber os R$1.000 ou receber um belo de um calote. Tem chance disso acontecer, emitir rolar dívida, emitir moeda, mas é assim que se dá preço. Então, é esse o risco do mercado. Claro que no pré-fixado esse risco é maior, no da Selic é o menor que tem entre os títulos, e no híbrido, que tem uma parte pré e uma parte IPCA, é o meio termo. Samidana, você revelou sua idade com uma informação aqui. Do bom para. Cheque bom para. Tem gente que nunca viu um cheque na vida e talvez nunca viu um cheque e nunca ouviu falar em cheque bom para. Explica o que é um cheque bom para, Samidana. É que antigamente você tinha os cheques pré-datados. Você chegava... Você também tá Não tenho ideia do que é. Me explica, eu nunca vi um cheque, sabe? Olha lá, o que acontecia? Você ia comprar, por exemplo, um belo tênis e você ia falar, posso pagar em 3 vezes? Não tinha cartão, ou pouca gente usava cartão, então você dava 3 cheques. Um à vista, um para 30 dias, bom para 30 dias, um para 60 dias. Então, muitas vezes, a pessoa ia na loja e deixava o talão inteiro de cheques. Então, é uma promessa de pagamento futuro, o que não deixa de ser um título. Você está fazendo uma dívida, né? No caso do Tesouro, uma dívida do governo, que é bom para o dia do vencimento. Esse foi o momento museu, o momento arqueológico aqui. Nostalgia. Deste canal, nostalgia. Então, só para retomar... É isso aí, momento naftalina. Só para retomar aqui o que a gente estava falando antes, então.
Tem 3 tipos principais, 3 categorias, digamos assim, de títulos no Tesouro Direto. Pré-fixado, pós-fixado e misto. Pré-fixado, você coloca o dinheiro hoje e já sabe de cara qual é a taxa que você vai ter como remuneração se segurar esse título até o vencimento. Sim. E dado que não vai tomar o calote. Dado que não vai tomar o calote, a gente está falando do menor risco do país, mas digamos que a expectativa é essa mesmo, né? Que não deva vir nenhum calote. O título pós-fixado, você coloca o dinheiro hoje, sabe o indexador dele, né? No caso do Tesouro, a Selic. É Selic. E também o IPCA+, que eles chamam de título IPCA+, também não deixa de ser um título pós-fixado. Ele tem a parte pós-fixada, que é o IPCA, e a parte pré-fixada, que é o IPCA mais 2%, mais 3%. Então, esse 2, 3 é a parte pré desse híbrido. Aí você falou um pouco desse risco de mercado, né? Muita gente investe em renda fixa. Tesouro Direto é uma das categorias, né? Uma das modalidades de renda fixa. E falar, se a renda é fixa, eu nunca posso perder dinheiro. Não, pode perder dinheiro. Depende do tipo de título, no caso do Tesouro Direto, em que você está aplicando. No título pós-fixado, o Tesouro Selic, você não perde dinheiro. Na verdade, existe uma hipótese, porque ele pode dar deságio. Às vezes, o Tesouro fala, não, eu te dou um deságio de 0,0 alguma coisa. Então, de um dia para o outro, eventualmente, você pode perder. Mas a gente pode imaginar que é praticamente estável. Ou seja, se você comprou um título de 10 anos, mas você ficou 8 anos, você vai ganhar algo muito próximo da Selic acumulada nesses 8 anos. Porque ele rende dia a dia, ou não? Dia a dia. Então eu coloquei lá, sei lá, R$100, amanhã eu tenho 100 mais uns cacareco. Depois de amanhã 100 mais dia. Vai vendo, quando deu a Selic no dia, atualiza o título. Atualiza o título. É assim que funciona. No pré-fixado, não. No pré-fixado, se você comprou um título pré-fixado e vendeu antes da data de vencimento, você pode ganhar mais ou ganhar menos do que a taxa que tinha sido pactuada quando você fez a aquisição. Sim. E mesmo ficando até o vencimento, você pode ganhar 10%, por exemplo. Mas se a inflação foi 20%, em termos reais você perde. Mas no pré-fixado você conhece o que a gente chama de ganho nominal. O ganho total, que é o que eu falei. Você pagou 900, lá no final vai ganhar 1.000. O governo vai te dar os 1.000 na hora que venceu o título. Quanto o investidor tem que ter para colocar o primeiro pezinho no Tesouro Direto? Como diria o nosso amigo o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. R$30 ou 1% do valor do título, o que for maior. Então tem título que custa R$6.000 e aí vai dar R$60. E tem título que custa R$2.000, aí vai dar R$20. Aí nesse caso, você não pode comprar só 1%, você vai ter que comprar pelo menos R$30 do título. Lembrando que você não precisa comprar um título inteiro, você pode comprar percentuais, né? Percentis, então você vai... Uma fraçãozinha, um pedacinho do título. Ou seja, é pouco dinheiro, né? Não é um tipo de investimento caro, inacessível, não é? E é democrático. Por quê? No banco, por exemplo, CDB. CDB, se tiver 1 milhão, o banco às vezes te dá uma taxa de remuneração diferente do que se você tiver R$30 ou R$100. No Tesouro, a mesma regra de remuneração vale para o cara que tem R$30 e para o cara que tem 1 milhão. Então a gente fala que é um instrumento muito democrático. Por isso que eu investindo meus R$30 ganho a mesma coisa que o Sam investindo os 10 milhões dele. 10 milhões de dólares do Zimbábue, que vale 50 centavos. Prazo, Samidana. Prazo. Todo título do Tesouro Direto tem uma data de validade. Tem uma data. Aí tem 2 modalidades também. Tem uma data de vencimento, né? Não estamos falando de comida. Ou pode falar que é validade também? É validade, porque o título ele passa a não existir. Ele não fica estragado, mas ele passa a não existir mais. Certo. Então você tem 2 modalidades. O do Tesouro Selic sempre vence em uma data. No pré-fixado, você tem o pré-fixado sem cupom, que é só o pré-fixado, e você tem o pré-fixado com juros semestrais. Então, ele paga no pré-fixado sempre na cabeça de semestre, que é 1 de janeiro e 1 do 7. Não, 1 de janeiro não. 1 de janeiro do ano e 1 de julho do ano até o vencimento. Ele vai pagando dessa forma. E tem também o IPCA mais sem cupom e o IPCA mais com cupom. Agora, o IPCA mais é engraçado, porque ele paga ou no mês 2 e mês 8, ou no mês, se não me engano, é mês 5 e 11. Aí depende da série, mas sempre no dia 15. Por que no dia 15, Doni? Porque é metade de 30. Porque é o dia que sai o IPCA. Precisa ter o IPCA. Certo. Você precisa ter o IPCA saído antes, precisa ter mês fechado aí
arbitraram mais ou menos a metade de 30, como Faz você sentido. acertou, para isso. Então, o IPCA atualiza e aí você tem atualização. Porque à medida que tem IPCA, o cupom também vai te pagar mais e o valor de FAS, que é o que você recebe lá no final, vai te pagar mais. E cupom é juros, né? Basicamente. É um juros, é a uma remuneração. parte do título, é uma parte do recebimento. Beleza. Bom, falamos de prazo, falamos de risco, falamos de várias coisas. Agora eu quero saber de liquidez, que é uma coisa que sempre o investidor tem que estar de olho e se preocupa, né? Porque fala, mas eu vou colocar o dinheiro lá. E se eu precisar? Todo mundo tem essa perguntinha assim na mente quando vai alocar o dinheiro em algum lugar. Então anota aí, liquidez do título ou dos títulos do Tesouro Direto é D+1. Você sabe muito bem que D+1 é o dia útil que você pediu, mais um dia útil, ou seja, aí depende do horário que você pediu, tem as regras, mas se você pedir e entrou o pedido hoje, amanhã você consegue voltar para sua conta da corretora. E aí, você pode usar a conta corretora e investir em outro instrumento ou ir para o seu banco para sacar o dinheiro. Mas isso é bom, né, Samidana? Porque tem investimento de renda fixa como o CDB, por exemplo, um CDB pré, ou mesmo pós, que às vezes tem uma data de vencimento de 2 anos, 3 anos, mas a carência é tal que você não consegue tirar esse dinheiro. Você coloca lá e esquece. Né? Sequestrado. LCI e LCA também. Muitas LCI e LCAs têm carência no prazo de vencimento. No Tesouro Direto, não. Você pode comprar um título que vence daqui a 20 anos, mas se amanhã você precisar dele, você pode resgatar. Claro que vale a regra de preço de mercado. Se for pré, você pode perder dinheiro caso o risco aumente, ou ganhar mais do que você esperava, caso o risco diminui. Risco ou taxa, né? Então, porque muita gente ganhou dinheiro em 2019 com títulos pré-fixados? Porque as taxas de juros se revelaram muito menores do que as esperadas. Com isso, o preço sobe. Ou seja, se a gente der aquele exemplinho, compraram o título do SAMI por 950 para ele pagar 1.000, mas todo mundo falou, pô, ele tem um risco tão baixo que a taxa dele diminuiu. Então, fala, não preciso te pagar 950 para 1.000, não preciso ganhar R$50. O risco dele é tão baixo que por R$20 eu já topo entrar no risco do título dele. Então, 980 para 1.000, R$20. Só que se você comprou por 950, de um dia para o outro você ganhou R$30, o que você ganharia em 2 anos, 50. Então, acabou sendo um bom investimento em 2019, por conta que o governo conseguiu imprimir taxas de juros, dado um risco baixo do país, muito menores do que o mercado, do que os analistas esperavam. Então a gente pode dizer que título do Tesouro Direto é um investimento de alta liquidez, muito líquido, né? Você consegue resgatar rapidamente o seu dinheiro se precisar. Praticamente diária, né? Ou D+1. Então uma regrinha de bolso para você que está investindo. Você tem um dinheiro, quer fazer um investimento no Tesouro Direto, você quer ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento. Digamos que você está fazendo aí um colchão de liquidez ou sobrou um dinheiro e você fala, eu quero ter aqui a minha segurança. Se eu ficar desempregado, se surgir um imprevisto, ou se eu tiver que ir para o hospital, coisa do tipo, quero ter acesso rápido a esse dinheiro. A melhor estratégia, usando um baixo risco, pode ser o Tesouro, dada a liquidez diária, legal, cumpre também com a função também. Se você quer poder resgatar a qualquer instante, melhor que seja um pós-fixado, então o Tesouro Selic nesse caso? Na verdade, todos vocês podem resgatar. A grande questão é que o Tesouro Selic tem pouca variabilidade de preço de mercado. O pré-fixado você pode achar, eu tinha tanto e hoje eu tenho muito menos. Pode também ter muito mais, mas em termos de risco, Tesouro Selic é o passo número 1, é o título mais simples para quem está começando. Pelo menos não vai ter susto, né? Vou resgatar o meu Tesouro Selic, você sabe, vai ter lá o que você investiu e mais o que tiver rendido no período. A Selic no período. Maravilha. Então tá aí uma regrinha que pode te ajudar se você estiver entrando nesse mundo dos investimentos, e o Tesouro Direto é uma das formas mais interessantes para começar. E a gente tem também a questão da tributação, né? Qual é o imposto de renda desse tipo de investimento, Samidana? Não é só imposto de renda, você paga taxa de custódia, que é 0,25% ao ano. A taxa de custódia, a corretora cobra, mas repassa para a CBLC. Isso, CBLC. Tá. Você tem a taxa de corretagem ou taxa de administração. A maioria das corretoras não cobram isso, mas às vezes corretora de banco, você vai lá ver, cobra. Mas aí, esse já é um critério fatal. Se a corretora cobra, pode ser um péssimo investimento. Pode pagar, inclusive, muito menos que a poupança. Tome cuidado com isso, mas
basicamente não cobra, muitas não cobram, e você tem o imposto de renda, que é sobre o rendimento, ou seja, sobre quanto aumentou o seu patrimônio. O imposto de renda vale a mesma tabela da renda fixa, que é aquela que vale para o CDB, que é até 6 meses, 22,5% é a alíquota, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, depois de 2 anos, 15%. E caso você tenha algum cupom, que é o semestral, né? Às vezes você comprou hoje, mas daqui 10 dias vai ter um cupom. Ou você comprou muito próximo do vencimento e ficou menos de 30 dias, você paga o IOF, que tem uma tabela regressiva, nos 30 ele zera, aí você dá uma olhada, que também é sobre os juros. É claro que aí você vai, o primeiro cupom você vai pagar IOF, mas aí os outros já não vão ter. Pensando nessa questão de tributação também, Samidana, a gente investiu no Tesouro. Quando resgata esse dinheiro, quando vende, portanto, o título que a gente comprou do Tesouro, a gente precisa fazer algum tipo de declaração de pagamento ou já vem líquido do imposto? Já é definitivo, né? Eles já fazem a retenção ali? Como é feito também em outras modalidades de renda fixa. Já ações é diferente, mas no Tesouro você já tem líquido, mas você deve pôr no seu imposto de renda, assim como você põe em outros investimentos de renda fixa e outros investimentos de forma geral. Maravilha! Falamos tudo sobre Tesouro Direto. Quer mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, é só pedir para eles no sininho, né? No sininho, né? Sininho. Toca o sininho aí. O que mais? Segue o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Dá uma olhada nas nossas redes sociais. Muito conteúdo a respeito de investimento. Várias dúvidas. E comentem, que a gente gosta de saber o que vocês estão achando. É isso aí. Sobre o que a gente não falou ainda que você gostaria de saber tudo sobre. Deixe seu recado. Tchau, tchau. Valeu, tchau.